Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, você está aqui mais uma vez no canal Rodrigo Silva. Há um tempo atrás, um mês e meio mais ou menos atrás, eu postei aqui um vídeo falando da humildade de Moisés. Vamos ver um pouquinho? Deixa eu ver que tal aqui, ó. Vamos assistir um pouquinho. Olá, boa noite, você está aqui mais uma vez no canal Rodrigo Silva e para mim é um prazer estar falando com vocês sobre as coisas do alto. Quero fazer aqui uma pequena reflexão aqui um pouquinho sobre a história de Moisés. Queridos, que história tremenda. Moisés tem muita lição que podemos aprender. Tem uma parte nesse vídeo que eu vou citar o nome Abraão. Vamos ver. Moisés foi o mais humilde da sua geração. Abraão, Isaías. Eu citei porque aqui o conceito desse vídeo que eu tinha falado era que todos os profetas de Deus são humildes, porque quanto mais próximo de Deus você está, mais parecido com Ele você é. E por eu ter citado aqui nesse vídeo a questão de Abraão, desde aquele momento do vídeo até esse momento agora, eu sinto no meu coração de falar um pouquinho da humildade de Abraão. Então eu convido você a analisar apenas, por questão de tempo desse vídeo, apenas um momento da vida de Abraão. E vamos ver o porquê que ele demonstrou ser humilde ali, como ele demonstrou ser humilde, melhor dizendo. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 22. E olha o que diz aqui, ó. Abraão, o título, né? Intercede junto a Deus pelos homens. Olha o verso 22. Então partiram dali aqueles homens foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Vamos lembrar um pouquinho aí sobre a visita, né? O próprio capítulo 18 tem como título, né? O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Então, o Senhor foi visitar Abraão. E aí, o Senhor permanece com Abraão quando os dois anjos, que falam ali no verso 22, né? Então, partindo dali, aqueles homens, então os dois anjos que estavam com o Senhor, foram para Sodoma e Gomorra para ver como é que estava a situação lá, né? De novo, nessa ótica, o verso 22. Então, partindo dali, aqueles homens, né, os dois anjos, e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então, o Senhor ficou ali com Abraão. Verso 23. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Ali nós vemos, né, que Deus tinha já anunciado, você pode ver isso na questão do verso 16 em diante. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Depois que Deus anunciou a Abraão o que iria fazer, depois que Deus avisou a Abraão o que estaria fazendo, olha o que Abraão fala no verso 23. Aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Verso 24. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos? Olha o que diz aqui no verso 24. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Verso 25. Longe de ti fazeres tal coisa, matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha o verso 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles, por amor a esses 50. Olha agora o verso 27. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Olha aqui a primeira evidência que nós vemos na vida de Abraão. Claro que tem vários outros exemplos na vida dele. Nós estamos pegando esse episódio apenas. Aqui ele reconhece a pequenez dele em comparação ao Senhor.
Quando nós conversamos com o Senhor, nós temos reconhecido a nossa pequenez perante o Senhor. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu que sou pó e cinza. Verso 28. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, ele o Senhor, não a destruirei se eu achar ali 45. Olha agora o verso 29. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu o Senhor, não o farei por amor dos 40. Verso 30. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. Verso 31. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Verso 32. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Verso 33. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Querida, perceba como Abraão vai falando com o Senhor, né? Fala assim, não se ire, Senhor, se porventura falo mais uma vez com o Senhor. Hoje, quando nós ligamos a televisão e vemos canais cristãos, religiosos, não quero citar nome de nenhuma denominação, porque eu respeito a denominação de todo mundo, mas nós vemos um certo sensacionalismo da maneira que alguns líderes, não vou generalizar, se portam na presença do Senhor quando está sendo assistido, né? Como se a pessoa tivesse em si mesma uma autoridade tamanha, como se Deus tivesse a obrigação de atender as minhas petições, né? Eu falo e Deus me atende, como se fosse uma lâmpada mágica. Eu aperto aqui, esfrego aqui, sai um gênio, e é assim, assim, assado, porque eu tenho autoridade, eu mando e desmando, e Deus está aqui para me servir. Queridos, não é assim. Quando eu gravei o vídeo anterior sobre a história de Moisés, de um homem humilde, o mais manso sobre a terra, eu também falei que em cada geração Deus teve seus profetas, e esses profetas foram os mais mansos da sua geração. Com Abraão foi a mesma coisa. Até o jeito de interceder em prol dos seus, Abraão lida dessa forma com Deus. Por que em prol dos seus? Porque quem estava morando lá em Sodoma era quem? O seu sobrinho Ló. Quando Abraão está intercedendo aqui com o Senhor, olha, se tiver 50, 45, 30, 20, 10, aqui era uma negociação pensando na família de Ló. Lembrando que quando Abraão e Ló se separaram, é porque ambos tinham muitas posses, muitas terras. E aí é uma forma de Abraão ali tentar interceder para salvar toda a família de Ló. Só que detalhe, a família de Ló se salvou? Sim, em parte sim. Apenas a esposa que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Até posso depois gravar um outro vídeo para analisarmos essa história, porque se Ló, vou dar até um spoiler aqui, né? Se Ló tivesse ouvido a voz do anjo de sair de lá rapidamente, né? Nós vamos ver isso no capítulo 19, né? Isso, exatamente no capítulo 19, onde o anjo fala de Abraão, sai daqui, ele tivesse já, olha Ló, sai daqui, e Ló já tivesse saído com a sua família, a sua esposa não teria virado uma estátua de sal, não teria perdido a salvação. Mas em certo ponto ele foi negligente a esperar num lugar que não deveria ter esperado, a chegar no ponto do anjo puxar pela mão e falar assim, agora vocês nem olham para trás, né? Se tivesse ouvido a primeira advertência, teriam se salvado, né? Mas quando nós analisamos a história de Abraão, voltando aqui, a humildade dele,
nós vemos que, infelizmente, hoje, nesses canais sensacionalistas, eles deturpam o evangelho, não se usufruindo da maneira correta, né? Não servindo o evangelho, mas o evangelho servindo aos meus interesses pessoais, financeiros. Não é isso que a Bíblia nos apresenta, querido. Então, quando nós falamos de humildade, eu tenho que lembrar sim de Abraão e, inclusive, se possível, estudar a história de Abraão. Não apenas dele, de todos os profetas. Como eu falei aqui, os profetas, eles eram mais humildes de sua geração. E quando não tinham essa humildade, Deus trabalhava no coração deles. Quer ver um exemplo também aqui? Jonas. Poderemos também futuramente falar um pouquinho da história de Jonas. Quando um profeta não é tão humilde assim, Deus trabalha no coração dele para que ele possa ser humilde. Olha que interessante isso, né? Então, que nós possamos aprender com Abraão também a questão de humildade. Quando nós formos falar com Deus, nós reconhecemos como nós somos pequenos, como nós somos pó e cinza, assim como Abraão reconheceu que ele era pequeno. Que possamos entender que os planos de Deus são maiores do que o nosso. Às vezes eu peço algo ao Senhor e não tenho aquele pedido realizado. Eu tenho que reconhecer que aquele que é soberano e onisciente, que sabe todas as coisas, ele sabe o porquê de cada sim e cada não na minha vida, na sua vida. Então fica aqui essa história registrada, um pouquinho da história de Abraão e o porquê que ele foi também um dos mais humildes, até na forma de falar com Deus o Senhor, para salvar os seus, para interceder por sua família, né? Ló, a extensão da família de Abraão, seu sobrinho e toda a sua parentela, ele estava ali de forma humilde intercedendo ao Senhor. Então você quer a oração de Deus respondida na sua vida por um filho, uma filha, um cônjuge, interesses financeiros, profissionais, pessoais, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, consulta a Deus o Senhor sempre com mansidão e humildade. Pois, como nós vimos em Mateus 5, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, queridos. Mateus 5, se eu não tiver nada, esse também é o verso 5, deixa eu confirmar aqui. Isso. Como diz Mateus 5:5, bem-aventurados ou felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Se você um dia quer herdar não apenas essa terra, mas as mansões celestiais, que eu e você possamos ser humildes, pois os humildes herdarão a terra. Que Deus, em sua infinita graça, abençoe a todos. Até já e muito obrigado, porque nós já alcançamos aqui, cerca de 1000 inscritos nesse canal. Que Deus seja louvado. E eu não conseguiria chegar aqui se não fosse você. Claro, sem a permissão de Deus, sem a bênção de Deus e também sem a sua inscrição. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Até já, até mais.